Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje é uma indicação da inscrita Ashi, 1919. Desde já agradeço sua indicação e vocês podem indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários. Cecília Neville nasceu no dia 3 de maio de 1415. Ela era filha caçula do conde Ralph Neville e de Joana Belfort. Cecília recebeu uma excelente educação, assim como as demais damas da corte, para futuramente se tornar uma esposa e mãe zelosa, sendo um exemplo de princípios morais e religiosos, sendo um modelo para suas futuras filhas. Quando Cecília tinha 9 anos, seu pai a comprometeu com o futuro duque de York, Ricardo Plantageneta, quando ele tinha 13 anos. No ano de 1425, o pai de Cecília faleceu e deixou suas terras para sua esposa, Joana Belfort, que mais tarde passariam para o esposo de Cecília. Cecília e Ricardo se casaram no ano de 1429. Cecília constantemente acompanhava seu marido em muitas viagens e nesse período nasceram seus filhos. O casal teve ao todo 13 filhos, porém 7 deles conseguiram chegar à fase adulta. No ano de 1454, Ricardo se tornou Lorde Protetor do rei Henrique VI, quando o monarca sofreu de demência. No ano seguinte, Ricardo foi removido de seu cargo e logo em seguida deu início à Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas iniciou-se logo após a Guerra dos 100 Anos. Ela tem esse nome por causa do confronto civil entre os membros da família Lancaster, representada por uma rosa vermelha, e a família York, representada por uma rosa branca. As duas famílias descendiam da dinastia Plantageneta, uma dinastia de monarcas ingleses que reinaram na Inglaterra entre os anos de 1154 a 1399. A Guerra das Duas Rosas foi uma consequência direta da Guerra dos 100 Anos, pois a Inglaterra se encontrava numa crise, pois investiu muito em uma guerra que durou mais de 100 anos e ainda saiu como derrotada. Para piorar a situação, o rei Henrique VI, que pertencia à família Lancaster, após perder a guerra, não conseguia trazer estabilidade política e econômica para a Inglaterra. O sentimento de derrota, a fraqueza política e emocional do rei foram os fatores que motivaram a dinastia York a lutar pelo trono inglês. Ricardo, marido de Cecília, era um primo distante de Henrique VI e exigiu que o rei renunciasse ao trono e o proclamasse como seu sucessor. Um conselho de nobres foi realizado para apaziguar a situação e foi decidido que, enquanto Henrique VI recuperava sua saúde, Ricardo seria um lorde protetor e agiria como regente. Porém, Ricardo não esperava que Henrique VI se recuperasse e o removesse de seu cargo, retirando todos os seus benefícios e títulos. Isso irritou muito Ricardo, que se juntou a outros nobres, formando um exército para enfrentar Henrique VI. No dia 22 de maio de 1455, Ricardo e Henrique VI se enfrentaram, porém o exército real foi derrotado e Henrique VI foi preso. Depois de 4 anos, as hostilidades recomeçaram e em 1459, Henrique VI derrotou o poderoso exército de Ricardo em Ludford Bridge. Ricardo fugiu para a Irlanda, enquanto seus aliados Ricardo de Neville e Eduardo, seu filho mais velho com Cecília, foram para o exílio em Calais. Cecília e seus filhos mais novos foram levados para Coventry. Cecília tentou interceder diante do parlamento por seu marido, mas Ricardo, duque de York, foi destituído de seus direitos no dia 20 de novembro de 1459. Em seguida, Cecília foi confiada aos cuidados do duque de Buckingham. Ricardo de Neville, juntamente com Eduardo, invadiram a Inglaterra no verão de 1460. Na Batalha de Northampton, no dia 10 de julho, Ricardo de Neville fez Henrique VI seu prisioneiro. O rei se encontrava novamente atingido por um ataque de loucura. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Os Yorks entram em Londres logo depois
Ricardo, Duque de York, retorna da Irlanda e reivindica o trono para si. Ele finalmente conseguiu fazer com que o parlamento nomeasse Lorde Protetor pela terceira vez, e ele foi nomeado herdeiro do trono no dia 25 de outubro pelo ato de acordo. Longe de pôr fim ao conflito, este arranjo foi considerado ilegítimo pela rainha Margarida de Anjou, bem como pela maioria dos partidários da Casa de Lancaster, pois o herdeiro de Henrique VI era Eduardo de Westminster. Então a guerra continuou. A força dominante dos Lancaster destruiu o exército de Ricardo de York, que sem escapatória faleceu no dia 30 de dezembro de 1460 em Wakefield. Mesmo com a morte de Ricardo, a família York não desistiu de lutar pelo seu direito ao trono, então elegeram Eduardo, filho de Ricardo e Cecília, como seu sucessor. Eduardo conseguiu derrotar Henrique VI e foi coroado como Eduardo IV. A família Lancaster não reconheceu o novo rei, então persistiram no confronto até 1465, quando o antigo rei Ricardo VI foi preso na Torre de Londres. Eduardo IV tinha o apoio de Ricardo de Neville, porém esse apoio não foi duradouro, pois o novo rei não teria beneficiado os aliados que o ajudaram a assumir o trono. Ricardo de Neville ficou muito irritado com a postura do novo rei e decidiu partir para a França, se aliando aos Lancaster. Em 1470, Ricardo de Neville, juntamente com Jorge, Duque de Clarence, o irmão mais novo de Eduardo IV, iniciaram a revolta contra o monarca e uma nova sucessão de conflitos iniciou-se novamente. Cecília tentou intervir no confronto, tentando convencer Jorge e Eduardo IV a fazerem as pazes, mas não obteve sucesso. Eduardo foi destronado brevemente por Ricardo de Neville e por Margarida de Anjou durante 6 meses, entre outubro de 1470 a abril de 1471. Contudo, Eduardo conseguiu recuperar o poder e Ricardo de Neville foi morto juntamente com Henrique VI. Com essa vitória, Eduardo IV consolidou seu poder no trono inglês. No início do reinado de Eduardo IV, Cecília determinou que o escudo da família deveria representar o emblema real, como uma maneira de demonstrar que seu filho era o rei legítimo, e com isso sua família detinha o poder e o direito ao trono inglês. Cecília exercia bastante poder na casa real, pois logo que seu filho Eduardo IV se casou com Elizabeth Woodville, deixou que sua mãe, agora intitulada Rainha Mãe, permanecesse no quarto da rainha, enquanto ele construía um novo aposento para Elizabeth. Eduardo IV governou até a sua morte, até 1483. O seu herdeiro, Eduardo V, não assumiu o trono em seguida, pois na época ele só possuía 5 anos de idade. Então, Ricardo, o irmão do falecido rei, foi nomeado Lorde Protetor do menino, atuando como regente até chegar à maioridade do sobrinho. Entretanto, Ricardo assassinou o próprio sobrinho e usurpou o trono, tornando-se Ricardo III. Aproveitando a situação, Henrique Tudor, um parente distante dos Lancaster, reivindicou o trono inglês para si, iniciando outro confronto em 1485. Henrique conseguiu derrotar Ricardo III, se tornando o novo rei da Inglaterra. Para encerrar de vez o confronto armado entre as duas famílias, Henrique Tudor decidiu se casar com Elizabeth, que pertencia à família York, selando de vez a união das duas dinastias, iniciando a dinastia Tudor no Reino da Inglaterra. Cecília vivenciou a turbulenta Guerra das Duas Rosas, viu reinados sendo destruídos e outros estabelecidos sob o jugo da espada, vendo seus familiares morrendo pela ganância. Cecília Neville faleceu no dia 31 de maio de 1495 e foi enterrada ao lado de seu marido, Ricardo, Duque de York. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!